Olá, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas, espero que vocês estejam entendendo elas, conseguindo tirar as dúvidas. Caso vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou estar tirando essas dúvidas o mais breve possível, certo? Caso tenham alguma reclamação, alguma dúvida, alguma sugestão, tá? Podem fazer. Estou à disposição para ajudar e tentar tornar a aula melhor possível, certo? Na última aula nós falamos sobre a relação do campo e da cidade. A gente percebeu que durante muito tempo a cidade foi subordinada ao campo em função da grande quantidade de pessoas que viviam lá, das matérias-primas que existiam e eram produzidas naquela determinada área, e que a partir de um certo momento existe uma guinada na história, ou seja, existe uma mudança muito abrupta na história em que o campo passa a se tornar subordinado, ou seja, dependente da cidade. Em primeiro lugar, porque a maior parte da população, a partir do ano de 2007, 2008, passa a morar nas cidades, e depois porque é justamente na cidade onde que se encontram as indústrias que acabam beneficiando os produtos que são mandados novamente para o campo. Feito essa introdução, lá na página 9 tinha um exercício, tá? Que eu acredito que vocês tenham feito. E aqui eu gostaria apenas de corrigir, tá? São 4 questõezinhas bem tranquilo, que diz o seguinte: pesquise o significado dos termos e das expressões a seguir e registre. O que é posseiro, pessoal? É um trabalhador rural que tem posse, tá? E que trabalha em determinada área para conseguir o sustento da sua família, tá? Ele não é dono, ele tem a posse, ele está ali por um determinado tempo, tá? Ele não sabe se vai continuar ali ou não, porque ele não tem a escritura de fato, algo que legitime, que diga que ele é de fato o proprietário da terra, certo? O segundo ponto, camponeses assentados, são aqueles camponeses em que a partir da reforma agrária, o governo paga para aqueles proprietários de terra que não estão ocupando o determinado espaço e vai começar a colocar pessoas ali que estão dispostas a trabalhar, que estão dispostas a produzir, certo? Essas são as pessoas assentadas, os assentamentos agrários, como é falado, certo? Depois nós temos os arrendatários, quando uma pessoa não tem terra, mas ela quer produzir. Eu tenho terra e não quero produzir, o que eu faço? É como se fosse um aluguel. Eu alugo a terra para aquela pessoa, para que ela possa produzir, e ela vai me pagar conforme for combinado, ou com uma parte da sua produção, ou com o dinheiro que já está pré-estabelecido, certo? Esses são os arrendatários. E a especulação é quando nós temos uma pessoa que tem uma área, um terreno, né, um latifúndio ou um minifúndio, não sei, depende do caso, e essa pessoa, ela não quer produzir, ela quer deixar lá a sua propriedade, apenas esperando a valorização dele, para que ele ganhe valor, ele adquira preço. Isso daí é uma especulação, tá? Significa que ele está esperando valorizar para que daí ele possa vender a sua parte do terreno, da terra, do seu latifúndio, do seu minifúndio, enfim, certo? Depois, lá na página 9, nós vamos falar sobre agricultura familiar e não familiar, tá? O que a gente precisa lembrar aqui? Agricultura é uma atividade milenar, essencial e insubstituível, não tem como substituir a agricultura por outra coisa, tá? Ela é fundamental para o desenvolvimento, o progresso de uma nação, certo? O nosso país, por exemplo, ele depende muito das exportações do setor agropecuário,
tá? Nós vamos chegar um pouquinho mais à frente quando a gente vai falar da força que o campo exerce na política, certo? Vamos lá, a agricultura familiar normalmente são pequenos proprietários de terra, ou seja, não são grandes latifundiários, são pequenos proprietários, minifúndio, que produzem normalmente para subsistência, e o pouco desse que excede da sua produção eles comercializam. A maior parte da mão de obra utilizada é da família. Quando existem exceções, são pouquíssimas pessoas que ajudam num determinado tempo, numa determinada época do ano. Por exemplo, o agricultor, ele planta milho, ele não tem, por exemplo, um maquinário para fazer a colheita do milho, ele contrata algumas pessoas, tá, para que possa ajudar a fazer a colheita. Aqui eu já falei também, tá? Eu adiantei para você, se ele não tem dinheiro para comprar um maquinário, ele é uma pessoa descapitalizada, ele não tem dinheiro, ele utiliza dos recursos mais rudimentares, utiliza o facão, utiliza a foice, utiliza tração animal e assim por diante. Ou seja, essa pessoa ela tem poucas possibilidades de prosperar, de ver o seu negócio evoluir, visto que se essa pessoa ela vai no banco pedir um empréstimo, é muito provável que ela não consiga grandes empréstimos, porque ela não tem condições de comprovar uma grande renda ou comprovar que sua terra produz algo que de fato ela não produz, certo? Outro detalhe é que essas pessoas normalmente utilizam as sementes crioulas. O que é as sementes crioulas? Só para vocês acompanharem, pessoal, tá? Nós estamos na página 9. E ali vai estar falando o que são as sementes crioulas. Sementes crioulas são aquelas que não são as transgênicas, aquelas que não sofreram modificação genética, certo? Então, nós temos essas características da agricultura familiar, tá? Agora nós vamos para a agricultura não familiar, tá? Que está lá na página 10. Aqui, pessoal, também está falando, antes disso, vai estar falando de módulo fiscal. Qual que é o módulo fiscal aqui do município de Balneário Camboriú? Na verdade, não é de Balneário Camboriú, do estado de Santa Catarina, de 12 a 20 hectares, tá? Um hectare é 10 mil metros quadrados, ou 1000 por 1000, certo? Um módulo rural, pessoal, talvez vocês encontrem em algum lugar isso. Um módulo rural é a quantidade de hectares que uma família necessita para prover o seu sustento e para prover para que ela consiga prosperar socialmente, para que ela consiga subir na vida, tá? O módulo rural, ele não é o mesmo em todo o país. Cada região vai ter um determinado módulo rural. Mais para o sul, os módulos rurais são menores, e mais para o norte, os módulos rurais são maiores, ou seja, é muito mais difícil no norte da pessoa prosperar do que no sul com o mesmo tamanho de terra, certo? E um latifúndio, professor, que fala em latifúndio, mas o que é? O latifúndio é quando nós temos 600 vezes um módulo rural, tá? Se ultrapassar 600 vezes, tu é um latifundiário, se não, tu é um minifundiário, tá? Vamos lá então. A agricultura não familiar ou patronal é uma empresa, tá? Porque tu vai contratar um grande contingente de mão de obra, tu vai utilizar agrotóxicos, tu vai utilizar maquinários, tu vai utilizar pessoas altamente capacitadas, diferente da agricultura não familiar, certo? Grandes investimentos, normalmente esses grandes investimentos estão focados numa grande produção que virá a ser exportada. Então, qual que é a ideia? O mercado externo planta e manda tudo ou grande parte para fora. Aqui eu acabei esquecendo de falar para vocês que os pequenos produtores rurais são os responsáveis de colocar a maior parte dos alimentos que nós consumimos na nossa mesa,
tá? Enquanto os grandes latifundiários, esses não, eles pegam e eles têm o interesse em fazer o que? Exportar a sua mercadoria, mandar para fora. Essa agricultura não familiar é também a chamada de agronegócio, né? É um negócio muito mais complexo, muito mais dinâmico do que a agricultura não familiar. E eles exercem uma força política muito grande, tá? Por exemplo, eu anotei aqui para vocês que, só para vocês terem noção, a bancada no Congresso é a segunda maior bancada, tá? Ou seja, os deputados da bancada agropecuária compõem a segunda maior bancada do Congresso, ficando atrás apenas das empreiteiras e construtoras e ficando na frente da bancada evangélica, tá? Então, isso daqui é importante vocês ficarem sabendo. Se quando vocês ouvirem lá na televisão a bancada do boi está inserida na bancada agropecuária, certo? Então é muito importante que vocês saibam disso. A agricultura, ela vai ter diferentes modalidades. Agricultura, na página 12, isso. Nós teremos a agricultura convencional, que vai ser aquela agricultura onde que as práticas são as mais comuns, né? Onde se utiliza agrotóxico, onde se utiliza transgênico, utiliza maquinário pesado, enfim, essa que nós conhecemos. Nós depois vamos ter a agroecológica, que essa vai um pouco para o outro lado. Essa está preocupada com o meio ambiente, não se utiliza de adubo químico, utiliza-se de um adubo orgânico, né? Não se utiliza fertilizantes, não se utiliza pesticidas, se tem um cuidado maior com o solo a partir de outras práticas não tão convencionais, tá? Em vez de utilizar o adubo químico, se utiliza o adubo orgânico, por exemplo, que é feito a partir da decomposição de restos de frutas ou a partir das fezes das vacas, tá? Então são alternativas que são utilizadas. Aqui nós temos uma questão que os produtos orgânicos, por eles serem mais saudáveis, eles têm um preço mais elevado. Existe a discussão, será que o mundo seria capaz de ser alimentado apenas por alimentos orgânicos? Essa é uma grande questão, bastante interessante, que talvez vá a discussão. E depois o agroflorestal, que esse é muito mais extremo do que qualquer um dos outros, que nós plantamos dentro da floresta, nós não tiramos a floresta está ali e no meio dela nós vamos plantar aquilo que nós temos interesse, certo? Enquanto essas duas outras, a agroflorestal e a agroecológica, visam a sustentabilidade, né? A outra não visa tanto a sustentabilidade, mas sim visa um maior lucro. Não é que essas outras duas, a agroflorestal e a agroecológica, não visem o lucro, visam sim, mas elas têm um interesse em cuidar do meio ambiente porque sabem da sua importância. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estarei disponível para tirar as dúvidas. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.